Hello everyone, Mr. Assis de novo. Hoje ele vai falar de quê? De futuro. Let's come back to the future. Vamos falar de futuro. Eu já falei de passado, né, nas aulas anteriores, e hoje eu vim falar de futuro. Para falar de futuro, antes eu queria fazer uma coisa para vocês. Vocês estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, então que eu estou recebendo alguns comentários lá no YouTube, lá no Instagram. Deixei até um material impresso, alguém perguntou lá, professor Assis, tem como deixar o material impresso para a gente? Tem lá o material impresso, tá? Para que vocês possam praticar, além de ver a oralidade aqui pela TV. Let's go? Bem, aí eu começo falando de futuro, fazendo uma pergunta para vocês. Where do you see yourself in 5 years? Where do you see yourself in 5 years? O que você acha que você vai estar fazendo daqui a 5 anos? Como você estará? Como você se vê daqui a 5 anos? A tradução, na verdade, é Where do you see yourself in 5 years? Como você se vê daqui a 5 anos? Por que eu trouxe essa pergunta? Porque, gente, principalmente quando vai se fazer entrevistas de emprego. Aí muitas vezes se pergunta isso, né, uma questão de futuro, e a pessoa fica, meu Deus, como é que eu vou prever, como é que eu vou imaginar como eu estaria daqui a 5 anos? A pergunta é, where do you see yourself in 5 years? Como você estará, como você se vê daqui a 5 anos? Não quero nem pensar, gente, tá? Do you think things will be different? Do you think things will be different? Você acha, você imagina que as coisas serão diferentes? I think so. Eu acho que sim. Let's see? Bem, falando de futuro, eu trago 3 situações para a gente falar de futuro. Eu digo, por exemplo, assim, I'm going to Rio for Carnival in 3 months. I'm going to Rio for Carnival in 3 months. Ou seja, eu vou para o Carnaval do Rio daqui a 3 meses. É futuro. Eu planejei esse futuro. Eu estou planejando, eu já separei o dinheiro, né? Venho juntando desde o começo do ano. Então, é um futuro que eu acho que eu planejei. Agora, se eu disser assim, I'm flying there with Kel. I'm flying there with Kel. Ao pé da letra, eu traduziria, eu estou voando com Kel. Não, eu vou voar com Kel. Não, eu vou voar para lá, ou seja, na viagem, minha viagem aérea vai ser com Kel. Kel vai comigo nessa viagem. Então, a gente observa o seguinte. A primeira, eu disse que é futuro. A segunda, também eu falei que era futuro. Mas ali eu digo present continuous. Por que present continuous? Lembram das aulas anteriores, o present continuous, que é o verbo to be, mais o verbo principal com ing. Mas ele também pode indicar futuro. Como assim, Mr. Assis? Bem, quando eu digo I'm going to Rio, quando eu vou usar o going to, é um futuro planejado, tá? Quando eu uso o presente contínuo, mas com ideia de futuro, aí também é um futuro, mas um futuro certo, que ele já vai acontecer. Quando eu digo assim, que Kel vai comigo, ele vai voar comigo para o Rio, ele vai para o Carnaval, ele já está tudo certo, ele já comprou a passagem, está tudo certinho, eu tenho certeza que vai acontecer. Ah, tá, Mr. Assis, complicou, foi tudo, mas como é que eu vou saber disso? Pelo contexto, gente. Pelo contexto é que a gente sabe, tá? Então, vamos ver. Ou ainda, quando eu disser assim, ó, I think we all drive to Búzios. I think we drive to Búzios. Ou seja, eu acho que nós dirigiremos, né, e vamos dirigir até Búzios. Veja, esse apóstrofo LL é a abreviatura dessa palavrinha que está aí na cor vermelha, que é o will. Não é o will não, tá? O will é teu vizinho que mora aí do lado, é will, tá? Will. Então, I think we will e não will, tá certo? Lembre-se o seguinte, a primeira está planejado, eu já estou com tudo certo para ir para o Carnaval do Rio. Eu usei o quê? Going to. A segunda, eu já estou com a passagem comprada, apartamento reservado, tudo certinho. É o que vai acontecer de certeza. E Kel ainda vai comigo. Então, eu uso present continuous, mas com ideia de futuro. E na terceira, é um futuro que poderá acontecer, mas eu não tenho certeza. Quando eu digo assim, que nós vamos dirigir até Búzios. Não sei, de repente, né, chega lá, eu posso pegar o carro e dirigir. Ou não, de repente eu posso ir de Uber, tá? Então, cuidado nessas 3 situações. Mas a gente vai ver ao longo da aula
como diferenciar certeza, incerteza e certeza total. So, let's continue. Bem, quando eu digo assim, ó, she's traveling to Rio in 2 weeks. She's traveling to Rio in 2 weeks. Ela estará viajando para o Rio em 2 semanas. Eu tenho certeza que ela vai. Já está tudo certo. Por isso que está aí, ó, o present continuous, expressando futuro. Veja que aí, ó, após o she, que é o sujeito, eu tenho o apóstrofe s, que é a forma abreviada do verbo to be, que seria she is traveling to Rio in 2 weeks. Ou seja, eu tenho certeza que ela vai. É um futuro certo. No entanto, they're not driving there. They're not driving there. Eles não vão dirigir lá. Outra certeza que eu tenho aí. Por isso, sempre o present continuous com ideia de futuro. Porém, quando eu falo de negar, sempre que eu vou negar com o verbo to be, você sabe que basta colocar not após o verbo to be e eu já estou negando. Não tem erro. Ou então, usar as formas abreviadas de is not, de are not, aren't. Ok? Ou ainda, para perguntar. Para perguntar, é só colocar o verbo to be no início da frase. Por exemplo, ó, are you working on Friday? Are you working on Friday? Você vai trabalhar na sexta-feira? É uma pergunta e assim, eu já espero uma certeza. Por isso que eu estou usando o verbo no present continuous, mas com ideia de futuro. Tá, mas como é que eu vou identificar? Eu vou trabalhar na sexta-feira? Bem, se hoje é quinta e eu pergunto hoje, então eu já sei que sexta-feira é futuro. Como eu disse, é pelo contexto. Fique muito atento no contexto. That's okay? So, she's going to have a baby. She's going to have a baby. Ela vai ter um bebê. Ela está planejando. Ela já sentou, já conversou com o esposo dela e ela quer ter um filho. Então, she's going to have a baby. Nesse caso aí, futuro com going to, porque é um futuro planejado. Porém, não é certo, porque ela ainda não está grávida, tá? Se ela já estivesse grávida, você representaria pelo present continuous. Aí é apenas o planejamento, ok? Let's continue. The movie is going to start at 7 p.m. O filme vai começar às 7 horas. Por que going to? Porque é algo que está previsto para acontecer. Porém, você não domina o filme. Você não vai dizer a hora que o filme vai começar. Mas já está planejado para ele começar às 7. Por isso, o uso do going to. Mas, como eu dizia, para perguntar, basta você inverter o verbo to be pelo sujeito. Por exemplo, are you going to travel? Você vai viajar? Are you going to travel? Você vai viajar? Veja que o verbo to be no início da frase, certo? E o pronome, que é o sujeito, e o complemento. E aí eu usei o going to. Ora outra aí. Are you going to buy a house? Are you going to buy a house? Você vai comprar uma casa? Bem, se eu estou usando going to, com certeza é um futuro planejado, que ela já está com o dinheiro de comprar a casa. Ela ainda está procurando a casa, mas ela vai comprar. Ela está planejada para comprar. Por isso ela usou o going to. Para negar, basta colocar not após o verbo to be ou fazer uso das formas abreviadas. Ou seja, ó, you are not going to travel to Recife. You are not going to travel to Recife. Você não vai viajar para o Recife. Ok? Or, you will not buy a new house. You will not buy a new house. Você não comprará uma casa nova. New house, uma casa nova. Então, veja aqui, ó, tanto na primeira como na segunda frase, eu tenho a presença do not. Onde? Depois do verbo to be, porque aí eu tenho forma negativa. Eu também poderia abreviar, tá certo? Olha aí. I'm not walking on foot. I'm not walking on foot. Eu não ando a pés. Eu não vou andar a pés, certo? Então, veja que, tanto nas todas essas frases aí, eu usei a forma completa, mas eu poderia usar aren't, tá? No caso de will com not, é won't, tá? A forma abreviada de will com not é won't, mas eu poderia também utilizar, certo?
Bem, ainda falando de futuro, quando eu digo assim, ó, will you call me later? Will you call me later? Você pode me chamar mais tarde. É um pedido. Então, quando eu quero expressar um pedido, eu posso usar o futuro com will, tá? Um pedido, uma solicitação. Então, eu uso o futuro com will. I will find you. I will find you, né? Ou seja, uma promessa, né? Eu encontrarei você, eu te encontrarei. Então, o eu posso usar para fazer pedido, eu posso usar o eu para fazer promessa, lembrando que a posição desse eu será sempre antes do verbo principal. E o verbo principal terá a tradução na língua portuguesa de futuro do presente, certo? I will not find you. I will not find you. Eu não encontrarei você, tá? Então, aí eu tenho forma afirmativa e também forma negativa. Agora, present continuous. O present continuous é usado para algo certo. Temos a total certeza que está tudo pronto para acontecer. Present continuous é a ideia de futuro, tá? Porque a gente está falando de futuro. Então, eu posso usar o present continuous no futuro quando eu tenho certeza que algo certo vai acontecer. Porém, para a gente lembrar, o be going to, quando é que eu uso o futuro com going to? Quando é um futuro planejado, algo que realmente se pretende fazer, certo? Então, eu pretendo fazer, está planejado, eu uso going to. Agora, quando é aquele futuro que a gente quer, quando queremos falar de um futuro sem planos, sem nada em andamento, algo que poderá ou não acontecer, aí eu uso o futuro com will. Então, ó, present continuous, certeza. Going to, planejado. Se não tem plano, se vai acontecer ou não, eu uso o futuro com will. Mas aí é tudo futuro, tá? Aí eu pergunto para vocês, are you going to do the laundry today? Are you going to do that today? Yes, I am. Yes, I am. Ou seja, a pergunta é se você vai para a lavanderia hoje. Se você vai para a lavanderia hoje. Yes, I am. Sim, eu vou. Por que a resposta foi com o verbo to be? Porque a pergunta foi com o verbo to be. Tá? Ou, no, I am not. Não, eu não vou. Is your best friend going to visit you tomorrow? Is your best friend going to visit you tomorrow? O seu melhor amigo vai visitar você amanhã? Yes, he is, ou yes, she is, porque a palavra friend é amigo ou amiga. Então, se eu quiser me referir à mulher, eu vou usar she. Se for a homem, eu vou usar he. Outro exemplo aí, na negativa, no, he isn't, ou no, she isn't. Não, ele não vai, ela não vai me visitar. Ela está ocupada, não tem tempo para me visitar hoje, não. Are you flying to Japan tomorrow? Are you flying to Japan tomorrow? Você vai voar até o Japão amanhã? Você vai viajar para o Japão amanhã? Yes, I am. Sim, eu vou. Ou então, no, I am not. Não, eu não vou. Ou ainda, eu posso perguntar, will you buy a new car next year? Will you buy a new car next year? Você vai comprar um carro novo no próximo ano? Bem que eu gostaria. Então, se eu tivesse dinheiro, se eu tiver condição, eu vou dizer, yes, I will. Sim, eu vou. Agora, se eu não tenho dinheiro, no, I won't. Não, eu não vou. Observem que nessas perguntas são respostas curtas, então a gente usa sempre a forma abreviada do verbo to be ou do will. Lembra quando eu falei logo no início que o will not é negativo, mas ele tem uma forma abreviada que é won't? Olha aí o won't. No, I won't. Certo? Então, dando continuidade, a gente, antes de passar para o exercício, eu vou fazer um feedback do que a gente aprendeu na aula de hoje. A gente aprendeu os 3 tipos de futuro. Futuro, present continuous, indicando futuro, going to, indicando futuro, e will também indicando futuro. Futuro certo, futuro planejado e futuro incerto. Let's see? Bem, no exercício, primeira questão eu digo assim, complete a resposta para a pergunta a seguir com um plano já estabelecido anteriormente. Ó, plano pré-estabelecido, plano planejado. Então, ó,
What are you going to do next Saturday? O que você vai fazer no próximo sábado? I soccer with my friend next Saturday. Ou seja, eu acho que eu vou, né, jogar futebol com os meus amigos no próximo sábado. Vejam, ação planejada. Então, será que é will play, am going play or won't play? A alternativa certa é am playing, ou seja, am por conta do I, né? I am playing soccer with my friend next Saturday. Ou seja, eu vou jogar futebol com os meus amigos no próximo sábado. Já está certo, determinado, horário marcado, tudo certinho. Então, por isso, ó, a gente usou present continuous, dando ideia de future, ideia de futuro. Segunda questão. Qual a única alternativa que não apresenta erro? Vamos ver. I don't think I'm going this weekend. I have a terrible headache. Eu acho que eu não vou, né, sair esse final de semana. Eu estou com uma terrível dor de cabeça. Continues. She is going to have a party next month. Ela vai dar uma festa no próximo mês. All the invitations were sent. Todos os convites já foram enviados. And they aren't going to pay your money back. Qual dessas frases aqui apresenta erro? They aren't going to pay. Não apresenta erro, perdão, né? They aren't going to pay on your money back. É a letra C. Porque a primeira, ela tem erro. Quando eu digo assim, ó, I don't think I'm going out this weekend. I have a terrible... Ou seja, é uma ação que ela não é certa, ela está incerta. No outro, quando eu digo she's going to have a party next month, também meio duvidoso. Então, aqui está corretinha, é a letra C. Outra questão, número 3. Identifique em cada frase o uso de will. Qual alternativa corresponde corretamente? Bem, this dessert delicious. Will you give it to the recipe? If you are had again, I will tell the teacher, take your umbrella, it will rain soon. Or, I'll be there for you, don't worry. All, porque esse all, lembre, sempre que você tiver apóstrofe LL, é a abreviação do will. E, junto com o pronome, vai ser sempre pronunciado como all. Então, I all, tá? Então, vamos ver aí. A primeira frase indica pedido, ameaça, previsão ou promessa. Previsão, promessa e pedido. Ou pedido, ameaça, promessa ou previsão. Vamos pensar um pouco? Tchan, 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 tchan. Pedido, a primeira. A segunda é uma ameaça. A terceira é uma previsão. E a quarta é uma promessa. Certo? É uma promessa. Certo? Veja. Então, próxima, eu diria o seguinte. Qual short answer completa corretamente a frase? Short answer é resposta curta, tá, gente? Então, qual a resposta curta completa corretamente esta frase? É uma conversa, né? Anthony, ele faz assim. Is she going to travel to Pernambuco next weekend? A Jay responde. Can you believe she didn't back yet? Vamos ver? Bem, eu tenho na letra A. Yes, she is. Ok. Yes, she will. Tô vendo agora. A outra. Yes, she is. E na letra C. Yes, she does. Veja. Quando eu digo, is she going to travel to Pernambuco next weekend? Ela vai viajar para Pernambuco no próximo final de semana? Sim, ela vai. Sim, ela vai. Ou sim, ela vai. Tudo aí está afirmando que ela vai. Porém, só uma é a certa. Por quê? Veja, este going, se é going, é uma ação planejada. Então, yes, she is.
Não poderia ser o eu, porque o eu estou falando de futuro não planejado. Não poderia ser does, porque does é simple present, que não é o caso aqui agora. Now it's your turn. Agora é a sua vez. Responda aí em casa. Are you going to study English tomorrow? Are you going to study English tomorrow? Você vai estudar inglês amanhã? Yes or no. Próxima. Will you go to invite Belly to your party? Will you go to invite Belly to your party? Você vai convidar a Belly para a sua festa? Convide, ela é uma pessoa legal, tá? Or, are you going to prepare a carrot cake? Are you going to prepare a carrot cake? Você vai preparar um bolo de cenoura? Prepara que eu vou para tua casa comer contigo, tá? E the next one, will you make the exercise tonight? Will you make the exercise tonight? Você vai fazer os exercícios ou o exercício esta noite? Sim, acessa lá no nosso site, acessa lá nas nossas redes sociais, pega esse material, dá uma estudada, assiste a aula e faz os exercícios que tem lá para você poder imprimir. Tá certo? Então, gente, hoje a gente trabalhou com futuro. Futuro certo, futuro planejado e futuro duvidoso. Então, se é falando de futuro, see you next class. Por hoje é só. Goodbye.